Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao tema de SD-WAN e hoje a gente vai falar mais alguns fundamentos de SD-WAN para a gente dar continuidade aqui no nosso aprendizado mais teórico, né, do SD-WAN da Fortinet. Então, se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Pessoal, invadindo aqui o vídeo só para deixar um aviso bem rápido. Nessa quinta-feira vai iniciar a nossa Black Friday. Então entra no nosso grupo do WhatsApp que você vai ficar sabendo em primeira mão. O link está aqui na descrição. Então vamos ao vídeo. Bom, pessoal, então vamos começar a aula aqui de fundamentos de SD-WAN. Então, ao configurar um FortiGate para SD-WAN, primeiro você vai definir as configurações globais do sistema, como então o nome do dispositivo e os usuários administradores. Depois a gente vai configurar as interfaces e o roteamento, seja ele estático ou dinâmico. Em seguida, a gente vai conseguir fazer as configurações específicas da SD-WAN. Então, essa primeira parte são etapas de configurações que são comuns para qualquer FortiGate, independente se ele for o responsável por SD-WAN ou se ele estiver só atuando como um NGFW ou se ele estiver ainda atuando só como um firewall mesmo, né? Após isso, então, a gente vai realizar as configurações específicas de SD-WAN. Vou incluir a configuração dos membros e das zonas, o SLA de desempenho, né, o Health Check, e as regras SD-WAN, ou SD-WAN Rules, para quem está mais acostumado aos termos em inglês. Após isso, então, daí a gente vai definir os recursos de segurança e as políticas de firewall, né, com seus respectivos perfis de segurança. Então, aqui nesse slide, a gente vai ter um workflow, né, uma linha do tempo dessa configuração. Então, a gente vai ter as configurações globais, as configurações de conectividade, né, interfaces, roteamento, túneis IPsec, depois a configuração de SD-WAN. Primeira coisa, membros e zonas, né, depois os health checks, por último, a SD-WAN rules. E após a gente ter a SD-WAN configurada, a gente tem que criar uma policy, né, pelo menos uma policy, para permitir o tráfego sair pelo zona SD-WAN. Do ponto de vista conceitual, o SD-WAN no FortiGate vai utilizar um conjunto de regras definidas pelo administrador para direcionar o tráfego mais importante da organização pelas interfaces com melhor desempenho. Então, para atingir esses objetivos, o administrador deve definir os membros e zonas da SD-WAN, né, que são as interfaces que participam do SD-WAN, SLA de desempenho, que é como o FortiGate monitora a qualidade dos links do SD-WAN, né, também conhecido como Performance SLA, ou Health Check. As regras de SD-WAN, ou SD-WAN Rules, que é onde o administrador vai definir a estratégia de direcionamento do tráfego. Normalmente, o administrador vai criar SD-WAN Rules em sequência, com foco nas aplicações mais críticas para a organização. Cada regra define com precisão os critérios de correspondência do tráfego. Pode ser por endereços IP, por serviços, né, portas, mas também pode ser por aplicações, né, através do Application Control. E também vai especificar os critérios de seleção da interface de saída. As SD-WAN Rules vão permitir que o administrador utilize os dados do Performance SLA, medidos pelo Health Check do SD-WAN, para direcionar um conjunto de fluxos pelo link com menor latência, por exemplo, um outro conjunto pelo link com menor perda de pacotes, por exemplo, e os fluxos restantes pelo link menos utilizado, por exemplo, né? Então, às vezes a gente vai ter uma aplicação que ela é mais sensível à latência, então a gente pode colocar um best quality de latência. Outra, a gente vai ter, às vezes, mais sensível à perda de pacotes ou a jitter, então a gente pode fazer regras separadas para cada aplicação. Uma coisa que é importante observar é que o SD-WAN no FortiGate ele interage com diversos outros recursos, né, do FortiGate. Então, alguns deles são essenciais para o funcionamento correto do direcionamento do tráfego. Então, roteamento estático e dinâmico, né? Então, não adianta a gente criar uma SD-WAN rule e a gente não tiver rota, né, na tabela de roteamento. Então, ele vai fornecer a tabela de roteamento que a SD-WAN usa como base para determinar por qual link o tráfego será direcionado. Então, ou seja, não adianta você botar para sair pela interface XYZ e a interface XYZ não tem nenhuma rota. Outra coisa é as políticas de firewall. Então, elas vão definir se o tráfego será permitido e quais as medidas de segurança serão aplicadas aos fluxos autorizados. Ou seja, no SD-WAN rule ele vai dizer, opa, você deve sair por tal interface. Mas, para sair por essa interface, é necessário que tenha uma política de firewall, senão o tráfego vai ser bloqueado. Então, como a gente já tinha comentado antes, o primeiro passo para a gente configurar o SD-WAN é definir os membros e atribuí-los às zonas na página de SD-WAN Zones. Os membros, também chamados de links,
são interfaces físicas ou lógicas existentes no FortiGate que você seleciona para fazer parte do SD-WAN. Essas interfaces serão utilizadas para direcionar o tráfego com base nas regras de SD-WAN configuradas. Ao configurar um membro no SD-WAN, você deve atribuí-lo a uma zona e opcionalmente definir um gateway. As zonas são agrupamentos lógicos de interfaces, e as interfaces dentro de uma mesma zona costumam ter requisitos de configuração semelhantes. Assim como as zonas de interface tradicionais do FortiGate, as zonas de SD-WAN servem para otimizar a configuração, permitindo referenciar zonas em vez de membros individuais. Isso evita configurações duplicadas e permite uma segmentação de rede mais eficiente. Quando configurado, o FortiGate utiliza o gateway como próximo salto para encaminhar o tráfego pelos membros da zona. Uma zona padrão é criada automaticamente, é a zona Virtual Unlink. Esta é a zona padrão onde o FortiGate coloca os membros ao serem criados. O FortiGate também utiliza essa zona padrão quando a gente atualiza um dispositivo que esteja em uma versão do FortiOS que não tinha suporte às zonas, para uma versão que passe a suportar zonas. Então, por exemplo, na versão 6.2 a gente já tinha o SD-WAN, só que a gente não tinha zonas, não tinha o conceito de zonas. Na 6.4 a gente começou a ter o conceito de zonas, na 7.0 o conceito de zonas foi pouco aprimorado também. Então, da 6.2 para 6.4, ou 6.2 para 7.0, né, todos os links que estavam no SD-WAN, eles acabam indo para o Virtual Unlink. Isso também explica porque se você pegar algum firewall mais antigo, né, um firewall que existe há muito tempo, que veio de diversas atualizações, você vai achar estranho talvez que o cara, pô, tá na mesma zona, tem o link de internet e tem o VPN. Sim, porque antigamente não tinha esse conceito de zonas, a gente tinha que botar tudo no SD-WAN e arrumar por SD-WAN rules. E aí, às vezes, mesmo depois atualizando para uma versão com zonas, né, às vezes o pessoal fica meio assim de vou mexer aqui, vai precisar de uma janela, vai precisar entender todas as políticas, né? Às vezes é um file muito grande e é meio complicado de fazer isso, né? Aqui nesse exemplo, a gente vai ter a Virtual Unlink, que é a zona padrão, né? E a gente vai ter uma zona personalizada underlay com dois membros, né? Porta 1 porta 2. E aqui a gente pode botar o gateway também, principalmente se a gente for criar uma rota estática apontando a nossa zona, é necessário a gente ter um gateway para funcionar os links. Nas VPNs a gente não coloca gateway, né? Se o link for no DHCP, por exemplo, também não precisa botar gateway. E se a interface receber roteamento dinâmico, por exemplo, também você não precisaria botar um gateway. E aqui a gente pode ver que o nome escolhido foi underlay, né? Porque são dois links underlay, mas você pode botar o nome da zona na zona que você quiser, né? Então é muito comum eu ver, por exemplo, VPNs para XXX, né? O nome da unidade que é essa VPN. Então, isso daí é bem tranquilo. Então, depois que a gente define os membros do SD-WAN e atribui eles às zonas, você deve monitorar a integridade desses membros na página Performance SLA. Os Performance SLA do FortiGate vão monitorar o estado de cada membro. Então, se ele está ativo, alive, ou inativo, dead. E vão medir também perda de pacotes, latência e jitter. O SD-WAN vai utilizar essas informações de integridade para tomar decisões de direcionamento de tráfego com base nas regras configuradas. Por exemplo, você pode configurar o FortiGate para direcionar o tráfego da internet para um membro desde que ele esteja ativo e a latência não tiver ultrapassado um determinado limite. Os Performance SLA também detectam situações em que a interface está fisicamente ativa, mas o FortiGate não consegue alcançar o destino configurado, marcando esse link como inativo. Ao configurar um SLA de desempenho, o FortiGate exibe diversas entradas padrão que você pode utilizar. Essas entradas vão monitorar a integridade dos membros com base em serviços amplamente conhecidos na internet, como o próprio FortiWard. Como alternativa, você pode criar a sua própria entrada e escolher se deseja monitorar a integridade de forma ativa ou passiva. No monitoramento ativo, o FortiGate vai enviar pacotes periódicos, né, por padrão a cada 500 milissegundos, do membro para um ou dois servidores configurados como referência. No monitoramento passivo, a integridade do membro é avaliada com base no tráfego real que passa por ele. Nesse exemplo que a gente tem aqui no slide, ele apresenta uma nova entrada chamada Corp HC, né? Essa entrada, então, vai utilizar dois servidores, né? 198.18.1.1, 198.18.1.2, e ambos vão ser utilizados para monitorar a integridade da porta 1 e da porta 2. Os resultados eles estão indicando que os membros estão ativos, né? Então essa setinha verde vai indicar que os membros estão ativos e que estão dentro dos parâmetros de SLA configurados para Packet Loss, latência e jitter.
Então, depois que a gente configura as zonas, os membros e os health checks, é hora de definir as regras de direcionamento de tráfego do SD-WAN na página SD-WAN Rules. Então, ao configurar uma SD-WAN Rule, você primeiro define a aplicação ou o padrão de tráfego que deseja corresponder. Em seguida, você indica os membros ou zonas preferenciais para os quais o tráfego correspondente deve ser direcionado. E, em alguns casos, você define os critérios de desempenho que o membro precisa atender para estar apto a encaminhar o tráfego. As regras de SD-WAN são avaliadas da mesma forma que as políticas de firewall, de cima para baixo, considerando a primeira correspondência. No entanto, diferente das políticas de firewall, essas regras servem apenas para direcionar o tráfego, não para permiti-lo. Ou seja, a gente vai utilizar esse SD-WAN Rules, mas é obrigatório configurar políticas de firewall correspondentes para permitir esse tráfego que está sendo direcionado. Então, nada adianta você especificar no SD-WAN Rule para utilizar a porta XYZ e não tiver uma política de firewall permitindo esse tráfego para a porta XYZ. E por último, a gente vai ter a regra implícita. Então, essa regra implícita vai realizar um balanceamento de carga entre todos os membros disponíveis do SD-WAN. O exemplo mostrado nesse slide vai apresentar duas regras definidas pelo usuário, uma que é Critical Dia e a outra que é Non-Critical Dia. Então, elas é utilizada para direcionar o tráfego em uma configuração básica de dia. Então, a regra Critical Dia, ela vai direcionar o tráfego das aplicações GoToMeeting, Salesforce e Microsoft Portal para o membro com a menor latência entre a porta 1 e a porta 2. Já essa regra Non-Critical Dia vai direcionar o tráfego das aplicações de Facebook e LinkedIn, que não são considerados prioritários, pela porta 2. Provavelmente é um link que é mais barato, ou historicamente é um link que não é tão bom, né? Então, qualquer tráfego que não é necessário, né, para o dia a dia da empresa, né, eles mandam para esse link que é mais meia boca, digamos assim. Já na regra implícita, né, ela vai então aplicar-se a todos os endereços IPv4 e IPv6 também. Para aplicações bem conhecidas, você pode contar com os serviços do FortiGuard e definir regras de SD-WAN para direcionar o tráfego com base em aplicações ou categorias de aplicação. Por exemplo, é possível configurar o FortiGate para direcionar aplicações de lazer, como jogos ou Facebook, para links de baixo custo, enquanto preserva links de alta qualidade e maior custo para o tráfego corporativo. A visibilidade dos critérios de detecção de aplicação é, por padrão, oculta na interface gráfica do FortiGate. Você deve ativar essa visibilidade utilizando o comando config system global setGui app detection sd1 enable end. Uma observação é que, mesmo que a visibilidade na GUI esteja desativada, a configuração dos critérios por aplicação continua ativa e ainda é visível no CLI. Ao definir o destino da regra por aplicação, é possível selecionar aplicações individuais, categorias de aplicação, serviços de internet personalizados, os custom e SDBs, grupos desses elementos também, e para identificar quais aplicações da sua rede correspondem às aplicações definidas nas regras, a gente pode utilizar o comando diagnose sys sd1 internet service app control category list. Então, referente ao roteamento, as regras de SD-WAN elas vão definir as políticas de direcionamento de tráfego no SD-WAN. No entanto, o tráfego não será encaminhado para um membro da SD-WAN a menos que exista uma rota válida que corresponda ao endereço de destino do tráfego por meio daquele membro. Então, você pode utilizar rotas estáticas e dinâmicas na SD-WAN. As rotas estáticas são comumente utilizadas em topologias pequenas ou para definir o gateway padrão. E quando a gente tem uma topologia SD-WAN, por exemplo, o Hub and Spoke ou a DVPN, a Fortinet recomenda o uso de roteamento dinâmico, principalmente o BGP, para a maioria dessas topologias. Vale lembrar que, se você quiser utilizar a DVPN, o recomendado é utilizar um protocolo IBGP. Aqui no exemplo, a gente vai ter uma rota estática, né, apontando para a zona underlay, né? E aqui, se a gente for ver pela CLI, a gente pode ver que é criado uma rota para cada membro dessa zona. E elas ficam em ECMP, né? Equal Cost Multipath. Então, como a gente comentou antes, além da gente ter uma rota válida, também é necessário ter uma política de firewall que permita o tráfego direcionado pelo SD-WAN. Então, você configura políticas de firewall para SD-WAN da mesma forma que as políticas tradicionais. A diferença é que, ao selecionar a interface de entrada ou saída, é necessário referenciar a zona SD-WAN. Então, ao invés de a gente botar a porta 1 e 2, a gente vai botar a zona underlay aqui. Aqui nesse slide, então, a gente vai ter a configuração equivalente via CLI para a configuração básica de SD-WAN como o dia apresentada até agora aqui nos slides.
Então a gente vai ver que dentro do config system SD-WAN, a gente vai ter o config zone, né, para a gente criar as zonas. A gente vai ter o config member para a gente criar os membros. A gente vai ter o config health check para criar o health check e o config service para criar as regras de SD-WAN. Pode ver, né, que apesar de na interface gráfica ser performance SLA, aqui na CLI ele é referenciado como config health check. E as regras SD-WAN, em vez de ser config rules, é config service. Então, para a gente migrar interfaces para SD-WAN, antes de mais nada, a gente tem que remover todas as referências de configuração associadas a essa interface. Isso é viável se a configuração for simples, mas em ambientes com muitas referências, esse processo pode ser demorado e causar interrupções na rede. Uma alternativa é utilizar um novo recurso dos FortiGates, que é o integrar interface, disponível na página de interfaces da interface gráfica do FortiGate. Se eu não me engano, isso iniciou na versão 7.2, não posso estar enganado. Ao usar esse recurso, você vai instruir, né, o FortiGate a migrar a interface para SD-WAN. Como resultado, o FortiGate tenta substituir automaticamente todas as referências à interface individual pela zona de SD-WAN selecionada em cada objeto de configuração. Se a alteração não for aplicável a um determinado elemento da configuração ou o FortiGate não conseguir substituir a referência, o sistema também mantém a configuração original inalterada. Esse recurso é especialmente útil para empresas que estão em processo de migração para SD-WAN e não utilizam o FortiManager para gerenciar seus dispositivos FortiGates. É um caso bem comum, né, quando a gente só tem um único FortiGate utilizado para saída de internet, né, e a pessoa não tem o FortiManager para gerenciar ele. Então a gente tem que se lembrar, né, que não é possível a gente utilizar membros da SD-WAN diretamente em políticas de firewall. Você só pode usar zonas da SD-WAN ou interfaces que não são membros da SD-WAN. O que acontece quando a gente migra uma interface para uma zona de SD-WAN? Então, durante a migração da interface, o FortiGate vai solicitar ao administrador que escolha entre duas opções. Então, vai ser o Replace Instance, que vai então substituir a interface individual pela zona na política, ou Delete Entry, que vai excluir a política de firewall que contém a interface migrada. É importante observar que, ao selecionar Delete Entry, o FortiGate remove toda a política do firewall, e não apenas a interface migrada. Então, esse comportamento ele se mantém mesmo que a política contenha outras interfaces de destino que não foram migradas para o SD-WAN. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar, né, essa funcionalidade. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer mais o SD-WAN da Fortinet para vocês. E em breve a gente vai ter mais material prático, né, para a gente colocar em prática tudo que a gente tem aprendido aqui nessas 3 aulas de SD-WAN. Então, lembre-se de garantir que você está inscrito aqui no nosso canal e também lembre-se de entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição. Eu espero vocês lá. Um abraço, pessoal, e até mais.